Olá, gestores de RH do ABC. Estamos aqui diretamente do auditório da Acisa, em Santo André, para esse maravilhoso podcast com os destaques do prêmio Destaques RH ABC desse ano aqui. Estamos trazendo duas feras aí com dois cases maravilhosos. Meu nome é Edson Gato e eu estou aqui com o meu parceiro Davi. Dá um oi aí para a galera, Davi. Fala galera, meu nome é Davi e tô aqui pra apresentar o podcast junto com o Gato. Beleza. Lembrando que essa é uma organização da Observatório do RH, aqui do RH, com apoio da Rede Gestores do ABC e apoio também da ERG Life, da Life Soluções e Serviços e da Da Master Kitchen. isso, refeições coletivas, Master System Refeições Coletivas. E aqui estamos com duas feras aqui do RHWC para contar um pouquinho como chegaram até aqui nesse destaque, com os cases que eles têm nas suas empresas, né? Para contar um pouco da experiência, para a gente bater um papo. Então, apresento aqui, passo a palavra para a Lucimara. Fala um oi para a galera aí, Lucimara. Olá, pessoal. Muito grata de estar aqui, né? Muito feliz. Que bom, legal. Olá, galera, tudo bem? Muito grato também estar aqui, feliz, né? E muito obrigado aí por esse convite e pelo prêmio, viu? Na verdade, ele tá modesto, é professor Antônio, né? Obrigado. Já a gente vai ver quantas vezes ele tem de carreira, se somar os dois aí, gente, é bastante tempo, dá quase um século aí, né? Mas vamos lá. Lucimara, vamos começar com você. Primeiro as damas, né? Fala um pouquinho sobre a sua carreira, quantos anos de RH, conta um pouco aí da sua história profissional. Eu sempre digo que o RH me escolheu, né? Foi uma profissão que eu não procurei, né? Mas surgiu a oportunidade e eu me apaixonei, né? E ali quis ficar. Então, eu trabalho nessa área há uns 23 anos aproximadamente, né? Entrou, tinha 5 anos de idade, gente. Não denuncia, né? Né? Então, assim, é uma área que eu sou apaixonada. Apesar das dificuldades que a gente encontra no dia a dia, me ensinou a ser uma pessoa melhor. E você trabalhou em várias empresas, como que foi isso? Não tenho uma trajetória muito grande de empresas, né? Eu trabalhei 6 anos em uma empresa, né? E nesta atual, que é a Kinner e na STC, eu estou há 18 anos. 18 anos, nossa, Isso. E bastante. você na Kinner, você trabalhava em outras áreas? Sempre RH. Sempre RH. Sempre RH. E aí a gente tem os subsistemas, né? Eu brinco sempre que a gente lá é mãe, psicóloga, assistente social, né? Calcula a folha, a gente faz de tudo um pouquinho. Tá bom. Vamos falar com o professor, né, Davi? E aí, tudo bem, Antônio? Tudo Tranquilo? ótimo, Davi. Gato, obrigado aí os dois aí pelo convite, né? Estamos aí juntos aqui hoje. E conte um pouquinho da sua trajetória, como é que você trilhou sua carreira no RH, são muitos anos, mas conte pra gente um pouquinho. Olha, eu vou aproveitar um momento aqui, né, de pegar esse gancho que a minha grande amiga Lucimara falou aqui agora. Eu também fui meio que escolhido pelo RH, né? Eu tenho uma formação voltada aí para a área técnica em química, me formei na ETEC, né? E trabalhei em indústria química farmacêutica, que tem tudo a ver com o segmento da minha amiga hoje aí, né, na Kinner lá. Trabalhei no segmento farmacêutico, petrolífero. Aí, num momento de lucidez, vamos dizer assim, o RH me encontrou e são pelo menos agora 20 anos só de RH. Tenho aí mais 8 anos na área química, né? E agora 20 anos na área de RH, né? Então, assim, eu participei de um processo seletivo interno dentro da empresa, fui o escolhido, não imaginei que seria o escolhido, e aí entrei para a área do RH, estou aí dando aulas, fazendo aí algumas coisas aí pelo Brasil afora. Nossa, mas é uma diferença muito grande, né? Você trabalha na área química e da química você foi parar na RH. Foi assim, foi do nada mesmo, tá? Aham. Foi bom você perguntar e ter falado, mas foi assim, processo seletivo interno. Eu olhei lá o mural de aviso da empresa, né? Estamos com uma vaga aberta para instrutor de treinamentos. Era uma área dentro do RH, né? Um dos subsistemas. Falei, vou participar do processo. Não tenho nada a perder, ou não, eu já tenho, né? O que eu quero é sair dessa linha de produção, sair ali do laboratório, vamos dizer assim, né? Sim. É sair daquela mesma sistemática ali do dia a dia. Participei do processo, imaginei que tinha sido muito mal. Falei, com certeza. Pediram para fazer um treinamento, eu nunca tinha dado treinamento na minha vida, né? Mas vamos lá dar um treinamento, aprendi, fiz, vi como é que era que tinha que ser feito.
não é que eu gostei do negócio? Legal. Foi muito bom, fui bem escolhido, e aí com isso entrei para o RH. Pô, legal. Eu brinco e te chamo de professor, mas você também já deu muita aula, muito treinamento na vida, né? Sim, treinamentos não só onde é job, não só nas empresas, mas em algumas faculdades aqui da região, né? Legal. Dei aula na Metodista, dei aula na antiga Uniesp, né, que agora algumas unidades fechou, no Senac, no Senai, em Maria Mato, e aqui no bastante. Senac Santo André, bastante unidades aqui da região. Aqui. Muito bom. Lucimara, um ambiente corporativo, né, onde a gente é cobrado por muito resultado, principalmente recursos humanos, a gente tem grandes desafios, ainda é possível humanizar o ambiente dentro desse sistema de cobrança que a gente vive nas empresas? Com certeza, Gá. É. Eu acredito muito nisso. Sim. E trabalho fundamentado nisso. Que né? legal. Eu acredito que se os nossos funcionários, né, os nossos empregados não estiverem bem, né, as coisas não vão caminhar bem. A gente não vai conseguir produzir, a gente não vai ter qualidade, né? Então, assim, tanto na Kinner quanto na STC, a gente entende que é uma grande família, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas família? Não é nesse sentido de que você pode ficar de qualquer jeito, estou em casa. Mas no sentido de você se preocupar com o outro, Sim, né? perfeito. Então, a gente procura cuidar dos funcionários e entender o que eles estão passando no momento, né? A gente já teve várias situações que o ouvir, e naquele momento até Perfeito. tirar de cena um pouquinho, fez toda a diferença para que ele pudesse voltar para sua atividade e voltar a produzir. O que nos trouxe aqui, né, no seu caso, como um projeto de destaque, foi um case que você nos contou de superação, né, de uma vivência, de uma situação muito difícil de um colaborador, onde você coordenou todo esse processo de mudança que aconteceu com o seu colaborador. Você quer dar uma explanada assim inicial, como foi isso? Quero sim, gato, porque assim, eu acho linda, eu falo para ele que eu admiro demais, né? Em toda essa trajetória dele. Vou voltar um pouquinho no tempo, Sim. né, para contar a trajetória dele. Esse funcionário, ele era atleta, né, ele era nadador, né, ele fez várias competições, né, em um determinado momento ele se envolveu com drogas, né, e por mais que a empresa o ajudasse, nesse período eu não fazia parte ainda do quadro, e ele foi levado para a clínica, mas enfim, não foi possível naquele momento e ele acabou sendo desligado da empresa. Né? Então, assim, eu entrei logo depois e ouvia muitas histórias dele, porque, assim, durante esse período que ele estava nessa situação, ele sofreu um acidente, acho que uma briga, alguma coisa, ele levou muitas pancadas na cabeça, né? E isso fez com que ele perdesse os movimentos, ele ficou, assim, literalmente inválido naquele momento, né? E ele começou, aos poucos, voltar a recuperar esses movimentos. E um dia ele foi nos visitar. Né? Ele recebia o Loas e ele foi vender bolachinhas para ajudar o complemento, porque é só ele e a mãe. E ele foi convidado a conhecer, porque assim como as pessoas gostavam muito dele, nossos funcionários são de longa data, o levaram para conhecer a fábrica como estava, 18 anos depois, né? Quase. Nossa, 18 E ele ficou apaixonado, né? E ele ficou brincando, falou, nossa, o processo naquele período era tão difícil, agora até eu trabalho, né? E ele tem uns delays, de vez em quando ele tá falando com você, ele para, né? E ele falou que... Mas quem não tem, né, Lucimara? Todos nós dá um delay na correria dia a dia, né? Então nós conversamos internamente. Mas apesar disso, vocês identificaram que havia uma possibilidade de... Sim, foi isso? Sim, identificamos, nós conversamos com o gerente de produção, né? E falou assim, ó, vamos conversar com ele, se realmente ele tem essa vontade. E a gente sempre trabalhou com a transparência, nós o chamamos para conversar, explicamos tudo para ele, né? Nossa. Que isso seria um teste para ver a adaptação dele no processo, né? Que ele perderia o Loas, né? Uma vez que a partir do momento, né, que ele tem um contrato, ele perde, né, o benefício do Loas. E ele ficou assim mega feliz. Pensa numa pessoa feliz. Ele ficou. Então ele foi trabalhar conosco, né? Então, nós fomos tentando colocar, né, ele em um determinado local e a gente foi identificando onde ele conseguia, ele tinha mais aptidão. Né? Então, hoje, ele é responsável, né, por manter a fábrica organizada. Caramba! Né? Então, ele sai cobrando os setores para manter as coisas organizadas. Que legal. Né? E todos os dias, quando você fala para ele assim... Tá do time da qualidade? É quase como quase fosse, né? isso, né? E você fala para ele assim, bom dia.
ótimo dia. Ah, Né? Então ele está sempre com um sorriso. esse é dos no... meus. É Eu dos faço teus. um ótimo dia, Né? extraordinário Então ele está dia. sempre com um sorriso no rosto. Né? É o funcionário que eu não tenho problema nenhum com ele. Nossa, que Né? legal. Ele é muito fiel. E assim, é uma gratidão que ele tem. E quando a gente fala que assim, eu me inspiro muito nele, porque assim, enquanto muitas pessoas, às vezes com um problema, né, fica em casa, não quer arriscar, né? Então, ele abriu mão de algo que já era certo para ele, né, para tentar o incerto, né? Porque ele acredita muito em Deus, né? E sabia legal. que acredita Isso nele ajuda também. também, né? Isso. Ajuda. É, assim, a gente, todos nós como profissionais, né? A gente às vezes corre riscos. Você que abraçou esse caso, levou para a diretoria, conversou, você ficou com medo que poderia não dar certo? O risco sempre tem, né? Mas o interessante é que a nossa direção apoia. Sim, Né? que Então, assim, legal. a gente tem um apoio. Então, eu não me senti sozinha em nenhum momento, né? Então, isso não foi só a Lucimara do RH, né? Então, foi toda a direção, toda a gestão que abraçou para que a gente pudesse fazer. Mas, ô Lucimara, você acha que isso aconteceu por conta dele ser um ex-colaborador? Ou se viesse um colaborador com o histórico que ele tinha, vocês também contratariam? A gente já teve outros casos, né? Sim. Lá na empresa, né? Então, Sim. são vários pequenos casos, assim. Esse que foi, assim, digamos que de maior impacto, né? Impacto, né? Então, assim, já teve até funcionários nossos mesmo com problema de alcoolismo, né? Que a gente abraçou e que a gente cuidou, né? E que tá com a gente ainda hoje, né? E é mega feliz, né? Pela oportunidade Sim. que recebeu. Não, legal. E como que você controla essa situação de muitas vezes, às vezes o RH passa a ser quase que um psicólogo, né? E como é que você regula, de falar assim, colaborador, até aqui a gente pode, daqui pra frente eu também você tem que procurar um profissional. A gente trabalha muito com transparência, tem os parceiros também, né? Como a RG Life é nosso parceiro. Aham. Né? Então a gente busca sempre identificar, né? Então a gente sempre coloca para eles que a gente tem limitações, né? Porque a gente procura andar conforme a legislação, né? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer e a gente pode adequar. Tem algumas outras coisas, né? Como eu falei no caso do alcoolismo, que então a gente vai indicar o tratamento, Ok. né? E aí vai buscar um profissional adequado para fazer isso. Sim. Tá. Entendi. Você falou uma coisa muito importante, eu queria pedir a participação do nosso professor Antônio aqui. Ela falou assim, a diretoria apoia, ou seja, foi top-down, ou vocês levaram e eles aprovaram a ideia. Você que tem muita experiência em RH, já trabalhou foi gerente de RH em várias empresas também, é bem diferente quando vem de cima para baixo, ou você leva uma ideia, a diretoria compra, quando às vezes você tem que ficar brigando com o RH para tentar colocar as coisas que é para a diretoria aprovar, porque às vezes aprova por aprovar e não realmente veste a camisa. Né? Você concorda com isso, professor? Plenamente, e na verdade vivemos um momento, né, em que quando você encontra uma empresa dessa, que tem um cunho de ter esse expertise de pensar no ser humano como um todo, é maravilhoso ficar, né? Eu já troquei de empresas, não vou aqui dizer nomes, né? Fiquei curto espaço de tempo, justamente por isso, por não ter uma visão humanizada. Eu já me dou o valor, né, necessário de que assim, aqui eu não vou conseguir mexer, aqui eu não vou conseguir implantar ou fazer essa visão humanística e eu não fico. Eu não fico mesmo, eu acabo saindo, acabo me entregando a outras situações, né? Pois nós temos que ter isso, né? Tem que ter essa visão. Tanto a Lucimara já me conhece, vocês agora me conhecendo também. Uma das minhas grandes metas de visão aqui como RH, né? Eu sempre digo para os meus amigos, olha, nós estamos aí por todos, estamos brigando, lutando, vendo os direitos de todos, mas nós também, RH, somos humanos e queremos ser acolhidos. Então, quando você tem uma diretoria dessa, Gatô, que te dá essa liberdade, essa autonomia e tem isso como meta, a gente consegue. O trabalho flui, né? Flui, você consegue as coisas gratuitamente ou não, através do governo, fazendo ações sociais, mas é muito melhor quando vem de cima para baixo. Então, assim, verdade. valorize a empresa a qual você consegue ter essa ordem, né, vinda de cima para baixo, trazendo, facilita muito mais, porque você ficar ali todo dia, tendo que matar um leão por dia para convencer a pessoa de fazer aquilo que é bom para as pessoas, é difícil.
É muito difícil. Então eu não me vejo mais isso. Hoje em dia eu Sim. procuro escolher os lugares que eu estou para que eu possa ter essa liberdade de fazer as coisas. Perfeito. Eu vejo muito sofrimento aí em vários RHs nesse sentido, que ele tem iniciativa, quer fazer, mas é difícil, né? Às vezes o pensamento no lucro, o pensamento apenas no resultado. E quando você fala de pessoas, não sei se você que está ouvindo a RH concorda comigo, a gente tem uma coisa, né, que chama pessoas, né? Pessoas. E aí o resultado pode estar atrelado, sim, mas tratar bem hoje, eu acredito que é cultura e contexto. A empresa que trabalha com cultura e contexto vai para frente. Aquelas que focarem só no resultado, eu acredito que são candidatas à falência mesmo É, da o- própria O organização. resultado vai ser consequência disso, né? De você ter uma cultura forte, de você ter uma empresa que de fato pense no cliente, pense no produto que está fazendo, né? Aí acho que o resultado da empresa vai vir em consequência, né? Se me permitam aqui um pequeno adendo, tá, meus amigos? É assim, a gente vive um momento hoje, né, de que eu tenho aí algumas empresas, não vou aqui citar nomes, é lógico, né, que eles fazem muito comercial, fazem muito marketing, mas na verdade nós do RH sofremos, né, drasticamente ou diariamente, alguns RHs aí, né, coisas assim deploráveis para poder fazer. É. Ou seja, a gente sabe que não poderia, que aquela pejotização não seria bacana, mas ele quer que faça. A gente sabe que Perfeito. aquele convênio, né, que aquela situação, aquele benefício não está bacana. Tivemos uma autoridade que nos ajudou a entender aquilo, né? Quando eu falo autoridade, um exemplo, a RG Life que nos dá informação, que nos traz a informação de o que pode e o que não pode, mas não. É diminuição de custo. Mas na hora que ele está na mídia, na frente da televisão ou outro lugar, ele vende outro papo. É. Você sabe o que eu estou dizendo, né? É. Vocês sabem o que a gente, às vezes, é obrigado a falar, ouvir e ficar quieto. Então, sim, eu saio e não fico. Né? Perfeito. Agora, então, já que nós estamos falando de resultado, Simara, e foi muito importante essa sua fala de apoio da diretoria para a gente abrir esse debate aí, saindo não, né? Corroborando aquilo que você falou do teu caso. Me fala assim, quais foram os resultados que você percebeu? Bom, para a pessoa, você já falou algumas coisas, para você como RH e para a empresa, para o negócio, né? Vamos falar do negócio. Fala esses impactos aí que você percebeu, as repercussões que esse caso trouxe lá na Kinner. Legal, mas antes de falar, né, dos benefícios que trouxe para a empresa, eu só queria pegar o gancho do Antônio, né, que ele fala que quando a empresa não está de acordo com seus valores, ele sai, né? E eu saí da empresa anterior justamente por Olha conta isso. disso, né? Por saber que, assim, os valores não eram os mesmos, né? E tem uma situação que, quando a gente fala da direção, que me impressionou muito. Na primeira semana que eu comecei a trabalhar, eu vi o presidente da empresa conversando com o faxineiro, apostando numa caixa de cerveja para saber qual do time dos dois, um santista, outro corintiano, de quem ia ganhar. Quando eu olhei para aquilo, né, eu falei assim, estou no lugar certo, né? Porque assim, Legal. aqui as pessoas são iguais, são pessoas, né? Então o nível não vai fazer diferença. E tudo isso Quem ajuda. pagou a caixa de cerveja? Com certeza o Santista, né? Não, que isso. Né? E quando a gente fala da questão do resultado, quando os demais olhavam, né, para este funcionário com as limitações que ele tinha, né, se você olhar para ele, ele não consegue andar, né, ele puxa uma perna, né. Então, quando os funcionários até viam, né, que ele conseguia dar conta, que ele se esforçava, de uma certa forma, acho que alguns até se envergonhavam, né, poxa vida, né, Olha aí, ó. eu tô aqui, né. Reclamando da minha vida, né? Exatamente, né? E ele tá fazendo. E tudo isso, porque assim, como resultado, até para exemplificar, teve um ano que os funcionários fizeram vaquinha. Nós tínhamos 3 diretores lá e chamaram os 3 diretores na produção e deram uma cesta de café da manhã para eles, né? Isso foi, né? Eles, né? Conectou eles, né? Isso, Olha que legal. conectou, né? Então, assim, Bacana. é essa gratidão que eles têm. Então, aí volta, né? Eu quero estar aqui. É lógico, né? Que não dá para falar que é 100% assim, né? Mas na sua maioria. Então, ver esse funcionário lá hoje, né? E ele sempre fala muito, né? Então, assim, é até interessante que até quando as pessoas reclamam, né? Ele chega e ele Fala, conversa. olha. Vai, acredita em você, É. né? Você consegue também, Que legal. né?
E esse retorno vem pra gente, porque as pessoas gostam de estar lá, né? Elas gostam de, como eu falei, a gente tem funcionários de longa data, e às vezes quem sai quer voltar, né? A gente tem alguns casos, né, de funcionários que foram e falaram, ó, não tem empresa como aqui, deixa eu voltar, Olha que né? legal. Então, isso automaticamente reflete no resultado, né? Então, no mundo de hoje, né, uma empresa como a que você trabalha, que tem esse bom clima, acredito que você faça pesquisas de clima organizacional, né, e da empresa tem esse bom clima, fica bem mais fácil para a gente RH trabalhar. Certamente esse caso ajudou muito a ajudar a melhorar o clima na empresa, não é Com isso? certeza. Com certeza. E eu acho que passou pelo exemplo, né? Porque Isso. a diretoria mostrando que queria integrar uma pessoa, né? Eu acho que deve ter trazido bastante pessoal olhar e falar, nossa, realmente aqui a cultura está sendo executada. Porque é o que o professor São falou, os né? exemplos, né, que É são a muito prática, fácil né? você escrever uma visão, valores, É, imprimir e colocar uma placa lá na empresa. placa na Outra parede. coisa é você executar os seus valores. Não, com certeza. E é bacana, por exemplo, lá na empresa, a gente, como RH, teve que rebolar aí, né? Porque assim, o diretor queria que tivesse o nome do funcionário, porque ele queria passar a cumprimentar o funcionário e chamá-lo pelo Olha nome, que legal. né? Então a gente foi pensar, porque assim, como está numa linha de produção, né? Um Pegar o crachá, enfim, né? Então a gente chegou no conceito. Então, assim, tem um velcro, né? Então a gente tem uma tag com o nome do funcionário, porque todos os dias ele chega, ele passa pela fábrica e vai cumprimentar, Tá. né? Então, Isso assim, faz uma grande diferença, né? com Faz uma certeza, grande né? diferença. Eles conversam de igual para igual. Eu sempre comento que lá ninguém precisa dizer que manda, né? A gente reconhece a hierarquia, mas todos somos iguais. A gente consegue conversar de igual para igual. Legal, legal. Eu sei que você é uma pessoa que trabalha bastante a sua espiritualidade, a gente já conversou sobre isso e tal. E como que você conseguiu se sentir em todo esse processo, né, de adaptação que foi feito, enquanto pessoa também, né? Não além de ser RH, mas como pessoa. Como foi isso para você? Como eu mencionei, né, da primeira semana que eu vi, falei, então, estou no lugar certo, porque a cultura da empresa já é essa, né? De ajudar pessoas, né? Independente de religião ou de credo, né? Mas acreditar na pessoa, olhar para o ser humano, né? Independente se homem, se mulher, né? Raça, cor, enfim, mas olhar como pessoa, entender qual é a necessidade dela e atuar para isso, né? Então, assim, eu me sinto literalmente em casa, né? Quando a gente brinca, né? Que é família, para mim realmente é, né? Estar lá, é lógico, né? Como nosso amigo Antônio disse, a gente tem aí vários percalços no meio do caminho, né? Eu brinco de vez em quando que a gente tem vontade de socar um, outro, né? Pelas situações que a gente vive, mas é brincadeira, né? E tudo isso faz parte do meu mundo, né? Então, assim, vai muito de encontro com meus valores, né? De ser uma empresa muito justa, né? Até com valores, né? Com as suas obrigações legais. É uma empresa que é muito justa, né? O nosso presidente, ele fala, né, que nesses 37 anos de empresa, ele tem orgulho de falar que ele nunca atrasou pagamento um dia sequer, Legal. mesmo nos momentos de crise. Apesar de ser uma obrigação, né? Ele manteve, Exatamente. honrou Honrou. todos os dias. Né? E aí a gente busca, né? Por exemplo, por agora a gente fechou, né, uma parceria, né, com academias, né, para ajudar o pessoal Legal. também, né, a incentivar a fazer atividade física, buscando o bem-estar. Enfim, eu acho que esse é o meu mundo mesmo, né? Que Cuidar legal. de pessoas. Legal, bacana. Você ia fazer uma pergunta para ela? Não. Não? Então não ia fazer? Tá. Ô Lu, agora a gente vai falar um pouquinho com o professor Antônio. Você me permite chamar de professor Antônio, certo? Oh, com certeza, Pra mim meu tem amigo. professor, o cara Obrigado. tem Ele é experiência. professor e o nome dele é Antônio. É, Logo. E vamos agora também conversar um pouco com você. Depois a gente volta a falar do caso da Lu. Conversa você um pouco, professor. Ô, sobre o Antônio, caso. você tem uma história bastante interessante, né? De várias empresas que você já trabalhou. Mas em uma delas você foi até Ilhéus para poder implantar um RH do zero, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência indo pro Nordeste, que não era a sua região, né? Como é que foi essa experiência? Eu acho que ele foi só por causa da praia, né? Ilhéus é gostoso. Olha, Ilhéus é maravilhoso, na verdade. É um paraíso, né? Ainda mais quando eu cheguei lá, estão regravando a novela lá, Rei do Gado, né? Então foi uma maravilha estar naquela cidade lá. Mas, assim, tive uma experiência também em Manaus, né? No polo lá de Manaus, mais de um ano lá. Quente, pra caramba. Quente, né? Aos 42 graus Nossa. diariamente, né?
uma experiência em Goiânia, uma experiência em Minas também, e essa experiência última agora aí que foi em Ilhéus, né? Mas lá, por incrível que pareça, tá, nós temos um segundo maior polo de tecnologia do Brasil em Ilhéus, né? Na Bahia. Então, assim, tem um grande número de pessoas, né? Qualificação boa, bacana, né? Uma cidade muito acolhedora, todos os seus percalços, seus desafios, né? Mas eu recebi essa incumbência e está indo para lá como RH para montar do zero. Eu fui o segundo funcionário contratado da empresa, né? Então, primeiro foi o diretor financeiro e eu fui o segundo lá como o gerente de RH e tivemos que montar tudo do zero. Nossa. Cargos de salário, treinamento e desenvolvimento, Meu folha de Deus. pagamento, né? Comprar o sistema, implantar o sistema, fazer toda a parte fiscal, contábil, né? Portaria, limpeza, assim, jardinagem, enfim, cuidar tudo mesmo, como se fosse sábado, domingo, feriado, não tinha tempo, né? Família Só para situar, que ano foi isso? Isso aconteceu agora há 2 anos atrás. 2 anos né? atrás. Então, nesses últimos 2 anos, ou seja, 2023 e 2024, todo lá, né? Lá em Perfeito. Ilhéus. Desculpa ter cortado, eu queria só para o pessoal situar quando foi a situação. Só que assim, né? Eram desafios diários, né? Sim. E cada dia é um desafio diferente quando você começa um negócio do zero, né? Uma empresa aí voltada à área de tecnologia, de drones agrícolas, né? Uma empresa muito bacana, DTX, né? Só tenho a agradecer e elogiar. Uma visão humanitária, uma visão de pessoas, né? que Fazendo legal. todo o cuidado, né? O dono muito perto do negócio, querendo deixar o DNA dele, né? E fazendo com que esse DNA seja aceito por todos ali. Então eles tinham essa visão humanística da coisa, né? Vamos dizer assim, nem sei se dizer se essa palavra humanística existe, tá? Humanizado. Mas a visão humanizada da coisa ali, e foi uma experiência muito bacana. O problema é que minha família ficou aqui em São Paulo e eu estava fazendo essa ponte aérea, né? Não deu certo, né? É muito mais tempo. Acabei voltando para cá, mas por sorte voltei para uma empresa bacana, muito boa. Estou aí de novo aqui na nossa área do Grande ABC aí, né? Mas Deixa eu fazer uma pergunta. É verdade que contratar lá em Ilhéus é facinho? Tem mão de obra à vontade, especializada? não, olha, eu vivenciei uma coisa diferente que eu não passei nas outras capitais, tá? Que é o quê? Você convida as pessoas, chama 12, 13, 14 pessoas para uma entrevista, né? Você já calcula, um dia só tem 12 horas, né? Vou chamar por hora, uma pessoa por hora, não vem. As pessoas não aparecem, né? Então, assim, eu estava vivendo Você imagina como deve ser. um êxodo lá, que assim, né? Algumas delas, né? Não vem porque assim, não, eu quero trabalhar só se for na Positivo. Lá tem a fábrica da Positivo, né? Positivo. Lá tem a fábrica da Datem, a Datem Informática também, que monta computador. Eu quero trabalhar se for lá. Outras empresas, DTX, quem é DTX? Uma empresa nova. Ninguém Até porque esse era o conhece. grande desafio, né? é. Você tem que fazer o colaborador acreditar num projeto que tem o quê? 5 pessoas no começo? Exatamente. Tive que ir em feiras, tive que ir em igreja, tive que ir em bares, tive que ir em restaurantes, convidar, aluguei carro de som, né? O carro de som passar na rua, falando, traga seu currículo, venha participar de um processo seletivo aqui com a gente. Quantos colaboradores você teve que Carro contratar? de som. 70 colaboradores. Nossa, né, tive que bastante. contratar. Já participei de processos em Minas e que eu tive que contratar 400 em um mês, né? Mas eu tinha público para isso. Nesse aqui eu não tinha público, as pessoas não queriam. E tinha que ser uma mão de obra qualificada, né? Eu tinha lá mecatrônica, mecânica, parte tecnológica, TI, front-end, back-end, essa configuração toda de linha, rede, tudo, era um pouco mais técnico, e esses técnicos queriam trabalhar na onde? Trabalhar na Positivo, na Datem, as outras empresas grandes aí da região, né? Eles não queriam, de repente, ir para lá, né? Então, teve um desafio bacana, Mas conseguimos. Você implantou o RH do zero, então. Do zero. Do zero. Mas não tem assim é nada. melhor também, né? Porque aí você consegue determinar regras e processos Você bem dormia? definidos, né? Olha, para quem tá de fora, é maravilhoso, Davi. Agora, para quem tá de fora, tá vendo e falar, é isso que a teoria me diz, né? Até para os meus alunos eu digo a mesma coisa, né? Teoria é linda. Mas na prática, é o dono querendo de uma forma, achando que poderia, e você tem que falar a realidade. Peraí. Isso não pode, isso não dá. A realidade é que é essa. Tem a convenção coletiva, que me dá outros regramentos, me dá outras normas, isso tem que fazer assim. Essa verba aqui tem encargos, né? Isso aqui vai custar um pouco mais, vai custar um pouco menos, é assim que funciona, é assim que tem que ser, né? Mas é um desafio bacana. Eu prefiro implantar,
né? Bem melhor do É que quando bem você melhor. já pega alguma coisa com vícios e erros. É. Que é o que de repente tem por aí, tá? Já peguei situações em que você chega, não, mas por que vocês estão fazendo assim? Não, mas assim não pode, gente. Ah, mas foi dito assim, sempre foi assim, síndrome de Sempre foi Gabriela, né? assim. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Mas era um desafio bacana. O que facilitava muito, né? Aquilo que o Gato disse anteriormente, realmente não dormia, realmente sábado, domingo, Você feriado, foi né? na praia? Não. Eu fui, ó, eu tava lá depois de 4 meses que eu consegui ir na praia. Sério? Depois de 4 meses. Morando em frente à praia. Mas você foi para descansar ou para ver se conseguia candidato? Pra ver se consegui candidato a primeira vez, aí depois eu dei um mergulhinho lá. Nossa. Trabalho bem intenso. Muitas pessoas. Porque assim, eles acabam tendo um padrão de vida, algumas pessoas. Não tô aqui generalizando, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, cada região, cada região. Mas, olha, eu trabalho, faço bico lá nas barracas e ganho a diária, né? Ganho a diária 150, 200 reais. Tá No bom. mês vai me dar aí, né? Trabalhei 4 semanas, vai dar 1.500 reais, mais o que eu ganho de bolsa. Família, bolsa, não sei o que, dos meus filhos, pô, dá 2.500, eu vou querer trabalhar lá para você pelos mesmos 2.500. E esse é um ponto que eu queria até tocar com vocês. Esse é um grande desafio hoje, né? Porque, por exemplo, pra gente que eu tenho empresa, né, e contrato muitos profissionais que tem um piso salarial que vai em torno de 1.800, 1.900 reais, né? Como competir, né, com todo o incentivo do governo, né, e todo o trabalho informal, que a toda hora a pessoa precisa, ele consegue um freelance aqui e ali, e como que o RH consegue ultrapassar esse desafio, né, vencer isso, né? Olha, conforme a região, você tem uma dificuldade maior e outras menores, né? Vou falar dessa última aqui. Aqui na região do ABC, eu acabo não tendo tanto esse problema com a mão de obra qualificada, a gente consegue achar, né? Mas você tem alguns segmentos, seu segmento alimentício e outros segmentos aí, com uma base salarial única, vamos dizer assim, que aí dificulta, né? Dificulta demais. Mas assim, cada dia nosso é provar para eles que a gente faz a diferença. É provar para eles que aqui, né, vindo trabalhar é melhor do que você ficar dependente de uma bolsa ou dependente de alguma coisa. Aí tem que criar alguns programas, né? Então a gente cria programas, um exemplo, olha, indique o funcionário e ganhe um prêmio. Indique quem você indicar e começar a trabalhar com a gente, depois de 3 meses você vai ganhar uma cesta básica, você vai ganhar um valor em dinheiro, vai ganhar um jantar Tem com a que ser família criativo. no coco bambu, enfim, alguma coisa assim do gênero, ou dinheiro que seja, né? Mas você começa a fazer programas para incentivar as pessoas a indicar os outros para poder trabalhar. E assim, lá na Master Kitchen é uma coisa que a gente fala, a pessoa aprende a fazer alguma coisa, né? Tem muitas pessoas que não sabem fazer nada, né? E aí a pessoa, ela teve um filho com 18 anos, teve 2 filhos com 18 anos, já recebe o benefício do Bolsa Família, mas ela não sabe fazer nada, né? Então assim, você fala assim, cara, eu tô te dando também uma oportunidade para aprender, né? E eu acho que o ser humano evolui com isso, não? E às vezes o difícil, Davi, é o que você falou, né? Você está disposto a ensinar, mas às vezes você tem a impressão que as pessoas não querem aprender, né? Sem Porque dúvida. fica fácil, fica cômodo, né? Eu tive lá meu filho, 2 filhos, né? Com 18, 20 anos, né? Mas a gente baixa o padrão de vida, né? Eu ganho lá 600, 1.200, 1.500 reais e tá tranquilo, né? Porque depois eu vou ganhar uma cesta ali, eu vou ganhar uma outra cesta ali, né? A gente até procura fazer, até junto com a rede de gestores de RH, proporcionar treinamentos, né? Tentar mostrar de Fazer alguma programa forma. de saúde. Exatamente. Ginástica laboral. Exatamente, né? E Festa mostrar junina. que vai muito além disso. Você pode mais, né? Você pode ter uma vida melhor. Conhecimento, né? A gente sempre menciona que conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. O emprego pode passar, mas aquilo que você Sim. aprendeu, você carrega para a vida toda, Vida toda. né? Então, assim, é uma dificuldade bastante grande. É que o Antônio teve uma dificuldade maior, né, Sim, né, no eu Nordeste, imagino né? que desafio. Mas, assim, mesmo para cá no ABC, a gente já começa a perceber essa dificuldade Sim. de você achar mão de obra hoje para trabalhar. Por exemplo, lá nós trabalhamos com turnos, né? E trabalha com sábados alternados. Ah, então eu não quero, porque eu tenho que trabalhar no final, tenho que trabalhar no sábado. É verdade. Né? Então, assim, tem muita escolha. Eu tava aqui no celular, gente, não é que não tava focado no debate, não. Eu tava procurando o nome de um livro para falar para vocês, chama 1501 Maneiras de Premiar Seus Colaboradores. E tem 1.500 ações nesse livro e uma Boa de, dica. de formas da gente premiar os nossos colaboradores. É bem interessante esse livro, aí você RH, anota
aí, tem qualquer loja aí, livraria de grande porte, 1.501 maneiras de premiar seus colaboradores. Então, aí já voltando aqui, eu queria também fazer uma pergunta para o Antônio. Antônio, mediante todas essas dificuldades, o quanto essas dificuldades de contratação e de implantação que esteve lá prejudicaram o negócio da empresa ou vocês conseguiram dar um jeito? Como que foi isso? Não, prejudicou sim. Prejudicou, a verdade né? seja Então, um dita. projeto que era de tanto tempo começou a se arrastar. Claro. Foi isso? Começou a Conta para nós a demorar, tivemos experiência. que fazer hora extra, quem estava lá para poder fazer acontecer, né? Então, assim, nós tínhamos uma data, um deadline para inaugurar a fábrica. A inauguração acabou sendo tardia 3 a 4 meses mais à frente, né? Nossa. Por quê? Porque eu tive problemas, inclusive, assim, às vezes uma coisa assim, um despachante aduaneiro, porque eu tinha que ter meu despachante aduaneiro para trazer as coisas, começou a trabalhar com a gente, começou a fazer o processo, ele, de uma hora para outra ele desistiu, foi embora para outra empresa, largou a gente, tem que arrumar um outro, enfim, tem que fazer todo o trabalho aí de importação, exportação, né? E a diretoria, contrata. Contrata, não chama, não chama. importa, não importa. Eu falei, mas tá inflacionando demais, eu tenho que ter o pé no chão também, né? Exatamente. Porque por ele, né, vamos dizer assim, porque o negócio está em risco, né? Antônio, não importa, paga o que for. Eu falava, não é assim. Não é assim. Primeiro que, quando eu vou contratar alguém, eu tenho que sentir o brilho nos olhos daquela pessoa que ele quer trabalhar comigo. Sim. Eu ligo para a pessoa, começo a conversar, eu estou na entrevista com essa pessoa e ela tá ali, mas o que você tem? Qual é o seu diferencial? O que é isso? O que é aquilo? Quando a pessoa começa a me fazer essas indagações de quem não quer vir trabalhar comigo, não dá certo. É verdade. Né? Porque, primeira coisa assim, quem é você? Eu te encontrei, eu estou falando com você, então você tem que saber se vender pra gente. Você tem que ter o brilho no olhar, trazer aquela preocupação. Mas assim, você vê como é importante. Quando você contrata bem, problema você não vai ter, vai melhorar muito mais. E sim, tivemos esses problemas na nossa produção, tivemos problemas de entrega, drones que eram para ser entregues e fazendeiro não quer esperar, pagou à vista, foi lá na feira, comprou, pagou e quer receber o negócio, né? E a ponto da gente ter que pegar assim, eu pegar funcionário meu que tem uma picape, uma caminhonete, vamos pagar o frete para você, vamos pagar isso para você, mas você vai lá entregar, porque eu não tinha caminhão para entregar o meu drone e o cara precisava de fazer aquilo na colheita que tem o dia certo para fazer a semeadura, para poder lançar os incrementos agrícolas e tudo mais, né? Então você tem que resolver, paga do bolso, faz o que for, vai lá, entrega, mas eu não posso deixar de atender meu cliente, né? Mas repercute sim negativamente. Então, RH é tudo, né? Que nem eu brinquei, eu falei no nosso último evento lá no dia da premiação, né? Quando a produção dá errado, a culpa é do RH. Quando a entrega dá errado, a culpa é do RH. Alguém brigou dentro da fábrica, a culpa é do RH. O pagamento atrasou, a culpa é do RH. Nunca é porque não tinha dinheiro no banco, porque o diretor mandou não pagar, né? Tudo é culpa do RH mesmo, então nós estamos acostumados. Mas até o que está acontecendo no mercado é que muitos CEOs, né, que saem do RH e viram CEO, né? Porque o RH ele tá relacionado em vários departamentos, né? Então ele acaba tendo conhecimento muito grande de todos os processos dentro da empresa, né? Você às vezes pode não saber fazer a compra, mas você sabe muito bem o processo porque você contratou a pessoa de compras, né? Então eu vejo que o RH cada vez mais está evoluindo dentro das empresas e cada vez mais os proprietários estão vendo o valor de fato que é o que você falou, né? Você conseguir contratar pessoas que brilham o olho porque querem trabalhar na sua empresa, assim, é um desafio, né? Porque você fala assim, eu tenho 20 vagas para ocupar, eu tenho que ver 20 olhos brilhando, é um desafio. Mas assim, quando você contrata, eu também concordo. Contratou bem, esse cara vai ficar com você 5, 6 anos, 10 anos... E aí você vai ter sucesso, porque você vai ter uma pessoa que vai querer de fato estar ali, né? E é sempre uma caixinha de surpresa, né? Sim. Porque sim. Convoca 20 candidatos. Faz 1000 testes psicológicos. Não consegue, né? Tirar. Às vezes você convoca 3, dos 3 você conseguiu ver o brilho no olho. Eu queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade apenas. Em questão de reclamações trabalhistas, é a mesma coisa? É pior? É igual lá no Nordeste? Pior. Pior. Bem pior. Lá... já assim, como podemos dizer, já é meio que praxe, né? Você
ter que sair, você só vai sair da empresa se for mandado embora e você vai entrar com processo. Lá meio que praxe. Quase todos os funcionários que acabaram saindo da empresa, eu tive depois como preposto ter que estar respondendo alguma coisa dentro do cultura, É então. uma cultura já, né? Cara, Já cria todo esse ato aí, né? De olha, entra lá que você vai ganhar algum dinheirinho. Entra com processo, vai ganhar algum dinheirinho. Nossa. Pede calúnia, pede difamação, você pede periculosidade, insalubridade, aquele negócio, hora extra, aquilo de praxe, né? Isso porque, né, a grande maioria das empresas lá já não é mais 44 horas semanal, né? A grande maioria já faz 42, que é para não ter problema de errar o horário. Porque passar um minuto... Já era. E Manaus também é a mesma situação ou não? Manaus é mais tranquilo? Mas Manaus eu vivi, na verdade, é um lugar maravilhoso. Paraíso. Mas assim, o sindicato mais bravo e atuante que eu vi na face da terra. Eu já ouvi dizer isso aí também. Muito mais. Eu sou daqui do ABC, eu fui forjado. Forte, eu fui forjado por Vicentinho, por Lula, por Meneghelli, enfim, pessoas aqui de nome, né? A gente foi forjado por essas pessoas, tinha que trabalhar com eles, né? Aí chegando lá, eu falei, eu vou detonar, vou ser um mestre aqui, né? Vamos dizer assim. Não vou ser mais professor, vou passar mestre agora, né? Lá em Manaus. Pelo contrário, na primeira semana que eu estava na fábrica, né? Na Philco, o sindicato chegou lá com um cadeado e corrente, acorrentou o portão para não deixar ninguém entrar. Olha. Só para fazer uma assembleia, não tem nada de errado na empresa, a empresa pagando tudo em dia. Uma liberdade. É só para poder, assim, ninguém vai entrar enquanto não ouvir a gente aqui. Enquanto não ouvir. E fortemente representados, né? Não vou dizer que armados, eles estavam representados ali, né? Porque eles usam mais a faca e tudo mais, na portaria não deixando ninguém entrar. E você tem que ficar ali. E aí falando, olha, porque eles estão trazendo gente de São Paulo para trabalhar aqui, que eles estão fazendo isso. E eu era essa pessoa de São Paulo. Né? Caramba, poxa vida, o que tá fazendo aqui? Posso me esconder? Vão me esfaquear, vão fazer alguma coisa aqui comigo, porque né? você não tem um cara de moreno e baiano, né? Exatamente. O meu amigo foi trabalhar na Amazônia, foi convidado lá como gerente de RH, e ele era advogado, e ele costumava, foi um tempo isso já, né? Trabalhar de terno e gravata, sempre trabalhou a vida inteira. E ele foi trabalhar numa empresa lá em Manaus, ele chegou de terno e gravata lá, o diretor da empresa olhou para ele e falou assim, cara, por favor, tira essa roupa aí, tira essa gravata, tira tudo isso aí, porque aqui não funciona assim não, cara, aqui tem que ser outra linguagem, e tá acostumado a trabalhar aqui em São Paulo, né, na Paulista, e foi para lá e foi bem interessante. Você já tem muitos projetos na sua vida e você entregou o resultado, conseguiu fazer a implantação, porque o case de destaque foi por isso, né? Porque foi um grande desafio na sua carreira. Conseguiu entregar? Olha, eu posso dizer que assim, uma das coisas que eu aprendi, porque primeiro eu fui da área de gestão de qualidade, né? Então eu era de gestão de qualidade, eu era da área de química, né? Processos. Então o que eu trouxe para o RH foi o quê? É transformar tudo aquilo que a gente faz em números, né? Fazer o ROI dos investimentos, fazer as coisas. Então, assim, eu me considero um RH diferenciado, porque em todos os lugares que eu trabalho, né, eu procuro trazer isso. Inovação, trazer respeito, trazer confiabilidade nas coisas que a gente faz, né? Mas resultado. Porque não adianta, para a diretoria, para que o olhinho deles brilhem, para que eles fiquem felizes e te dê carta branca para fazer as outras coisas, eu tenho que fazer o olho deles brilhar, né? Olho brilhar que às vezes não é só dinheiro, tá, gente? A gente fala olho brilhar é o quê? Motivação, compromisso, diminuição do turnover, diminuição do absenteísmo, pessoas mais comprometidas, programa de sugestão e melhoria, trazendo melhorias e sugestões para a empresa, enfim, trazendo essas ferramentas todas que traz resultados. Alguns deles tangíveis, outros intangíveis. Tá. Lu e Antônio, eu queria falar um negócio para vocês. Eu sempre falo que na nossa área lá, fazer movimentação cadastral, inclusão, exclusão nas operações, é um procedimento muito simples. Só que não pode dar errado. E folha de pagamento é a mesma coisa. É um trabalho totalmente operacional, cheio de regras, cheio de que você tem que prestar atenção, tomar um cuidado violento. E é assim, é um negócio que não estou dizendo pagar o salário funcionário, com certeza é importante. Mas o trabalho operacional, ele não é tão valorizado quanto deveria, porque não pode dar errado, apesar de ser extremamente operacional. Vocês concordam com isso? Não, com certeza, a gente brinca, né? Que se você pagar mais, ninguém percebe, né? Mas se você pagar um centavinho a menos ali, né? Mas eu penso que com tudo isso, o importante é sempre a transparência. Sim. Lá a gente sempre trabalha assim, ó, sou humana, também erro. Ok? Então, se vocês tiverem dúvida,
venham até mim, né? E a gente entende se realmente é uma dúvida de vocês ou se é um erro. Se for um erro, eu não tenho problema nenhum em dizer que errei. A gente corrige. E quando eu falo que trabalhar na empresa e quando eles abraçam em uma empresa correta, isso é importante, que assim, Sim. olha, tá errado o financeiro, eu preciso que faça essa diferença. É automático, né? Então, assim, até teve um dia que um funcionário veio falar comigo, ele só falou assim, Lu, eu falei assim, já sei, eu paguei hora menos para você. Se você já viu, eu tô tranquila, porque eu sei que tá tudo certinho. Então, você vai gerando essa confiabilidade. Mas demora, viu? Demora bastante. Eu já peguei situações assim com sindicato que envolve, tudo é briga, né? Então, assim, eles criam alguma coisa para dizer que você errou e até você mostrar para eles que não. Mas a gente vai caminhando. Acho que essa humanização faz você ter credibilidade também. O trabalho quando acontecer algum problema, fica mais fácil para trabalhar. Mas eu vou resolver. Mas assim, aqui no Brasil a gente sofre um pouco com essa sindicalização de tudo, né? E eu vejo isso como ruim para o processo do RH, né? Porque às vezes o RH quer fazer coisas, quer fazer atividades para trazer novidades para as empresas, para os colaboradores, e aí se esbarra dentro de uma... o diretor fala, não, isso aí vai dar problema. Isso vai dar problema com a... que não tá na convenção, ou que isso tá, e às vezes o sindicato, por exemplo, não falando mal de sindicato, hein, meu amigo, mas às vezes o sindicato fala assim, tá na convenção que eu tenho um plano odontológico aqui. E aí você contratar outro plano odontológico, às vezes isso ele pode olhar como maus olhos e falar, pô, mas você vai querer me cortar? Então, assim, eu vejo isso como um problema hoje também para os RHs, assim, sabe? Essa força, né? Eu sempre tenho eles como um aliado, tá? É mais fácil, né? Sim. E eu acho que assim, eles também estão ali defendendo uma ideologia e uma situação. A diferença é que é o quê? Muita coisa mudou, né? O sindicato, quando surgiu, e era necessário surgir aqui no Brasil, pois vivíamos um momento de exploração, né? Não tínhamos as leis garantidas como hoje nós temos. Hoje, você pega o e-social nosso aí, eu não tenho esquema. Tá tudo lá. Tá tudo lá. As férias vai para o e-social e o funcionário tem acesso, ele pode ver as férias, o que eu paguei, deixei de pagar, enfim. Hoje as coisas estão muito mais transparentes. Então, assim, tão transparente, o RH sabe disso, o sindicato também sabe, então faça dele um aliado. Eu fiz várias ações quando estava aqui em Diadema, não vou citar o nome da empresa, com o sindicato de lá, para que a gente pudesse fazer as coisas acontecer. Treinamentos, cursos, formação lá na escola que eles possuem ali em Diadema, né? Dentre outros lugares mais aí. Era positivo. Eles nos procuravam trazendo demandas e a gente levava para eles também, ó, tudo bem, você tem essa demanda, eu também tenho essa. E eu quero fazer. Me ajuda a aprovar isso aqui? Imagina só, a gente viveu momentos aqui, Davi, que eu tinha ali aprovar layoff, aprovar demissões, aprovar pessoas ficarem em casa, aprovar diminuição de salário. A gente viveu isso, né? Quem se lembra aí de alguns anos atrás, a gente viveu isso, diminuir salário, diminuir carga horária, ou isso ou mandava embora. E a gente teve que negociar com o sindicato e conseguimos negociar, mas foi o quê? A gente mostrou para eles que a gente tinha seriedade e fazia as coisas sérias. Que né? você falou, né? Então, quando você consegue trazer isso na pauta, tudo fica mais fácil. Né? Você consegue ter as coisas acontecendo. Né? Então, o sindicato é necessário, ele tem que existir, porque existe ainda em alguns lugares aqui muitas injustiças e eles são o balizador do negócio para fazer acontecer. Ó, final dos anos 80, quando eu fiz a primeira faculdade de administração, o professor nosso obrigou a gente a ir assistir a escola sindical, onde eles formavam os caras. Nossa, eu achei muito legal o curso. E durante o debate acalorado na classe, não, a culpa é do sindicato, a culpa é culpa não sei o que, a culpa daquilo. E aí eu pedi a palavra e falei, vou resumir. A culpa é dos dois lados. Se um lado te ataca, você defende. Então, se um lado está explorando, o outro tem que se defender. Então, a culpa é dos dois lados. Tem que haver um consenso, tal, etc. Aí todo mundo me aplaudiu, o professor brincou comigo, tal, porque é verdade, né? Eu acho que qualquer radicalização é ruim, né? Seja na empresa, no ambiente profissional, toda vez que você parte para radicalização, aí complica a situação mesmo. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast aqui, e eu queria começar com vocês, para vocês falarem uma palavra final aí, e
e queria que você abordasse principalmente a questão dessa humanização nas empresas, que é possível, porque assim, ó, eu fiz um curso com 70 empresários de 1 ano e meio, e a nossa meta lá era tornar as empresas mais humanizadas. Nós não falávamos de resultado, porque a gente acreditava que a humanização dos nossos negócios traria resultados automaticamente, ao inverso, né? Procurar, não, eu quero faturar X, eu quero ter Y, e correr atrás disso a qualquer custo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você acredita nessa humanização, que é possível trabalhar em empresas que nos apoiam como gestores de recursos humanos, e desse um overview final. Vamos lá, tarefa difícil, né? Eu penso que é sempre acreditar, Gato. Acho que você acreditar e tentar olhar pela mesma perspectiva dele. Porque muitas vezes a nossa posição é uma, você tem um olhar. Ele que está lá na produção, que ele está na máquina, ele tem outra. Então a gente precisa não inverter o papel, né? Mas tentar olhar pela mesma perspectiva dele para você entender o que dói nele. Um olhar empático, né? Exatamente. Quando você entende o que dói nele, você consegue ter uma ação para isso. Né? Então, assim, eu sempre digo que dentro da empresa eu não olho homens e mulheres, eu olho pessoas. Né? E são pessoas que vêm até mim. Né? Então, assim, quando ela chega, a pessoa fala assim, mas você vem só para reclamar. Não, ele está com dor. A gente, quando está com dor, reclama. Então, a partir do momento que a gente toma o remédio certo, a gente cura daquela dor, ela vai passando, ela vai melhorando. Né? Então, assim, olhar para a pessoa não só com assim, tem que produzir tanto. É lógico, né? Eu sempre brinco, pessoal, a empresa não é instituição de caridade, ela sempre visa o lucro. Mas o lucro vem através do bem-estar. Né? Então, eu olhar para pessoas como pessoas mesmo. Acho que a empatia é fundamental, não só dentro da empresa, mas em todos os lugares que a gente esteja. Perfeito. Muito legal. E você, Antônio, qual é a palavra final que você dá aí para os RHs como um todo? Olha, na verdade, assim, né? Não querendo, assim, usar das mesmas, mas é a nossa realidade. Para o RH hoje de sucesso, para o RH ter paz, a palavra é empatia. A empatia nos faz sentir, olhar e ver com o olhar do outro e as dores do outro. Porque às vezes para nós, que estamos ali sentados numa sala, com ar-condicionado, num computador, é fácil, de certa forma, julgar, pré-julgar alguma coisa. Vai lá para a linha de produção. Sinta o que ele está sentindo. Ele chegou como? Ele chegou bem? Na casa dele está tudo ok? Não teve problema com a enchente, ele não teve problema de ônibus, ele não teve problema de fretado, ele não teve... Enfim, a empatia é o jogo do negócio positivo para que a gente possa viver numa comunidade mais produtiva, né? Porque com isso a gente consegue ser humano. Que o RH tem que ser isso. Né? Todos os meus alunos que já tiveram aula comigo, se estiver depois assistindo esse podcast, pode dizer que não é isso que eu digo para vocês. É ter o quê? A humanização é a empatia. É pôr no lugar. E se não tiver certo, não aceite fazer. Dê um jeito de sair e faça acontecer de outra forma. Muito bom. Legal mesmo. Terminamos muito bem, mas só se vocês quiserem fazer um agradecimento, falar só um oi final aí, pra gente encerrar, né, Davi? Só agradecer, né? Eu penso que assim é muito importante para a gente, enquanto profissional, ter o nosso trabalho reconhecido, né? Como o Antônio já mencionou, né? Ter alguém que olhe para a gente, né? Entenda que aquilo que a gente faz é importante, né? Então assim, sou muito grata, né? Pelo prêmio, né? Não me sinto, como se diz, né? Melhor, né? Mas muito feliz, né? Porque como nosso querido Antônio disse lá no momento, né, da entrega do prêmio, ele falou assim que RH não é uma profissão, é um dom. É isso aí. Né? Então, assim, é só gratidão. Gratidão pelo presente que Deus me deu através da profissão de poder cuidar de pessoas. Nossa, profundo, hein? Profundo. Fica até sem palavra e com um nó na garganta depois de ouvir
a minha grande amiga de longa data aqui, né, inclusive de fé, dizer essas palavras aqui da gente, né? E assim, agradecer a vocês, né? Agradecer ao Observatório do RH, a rede de gestores, a qual tenho orgulho de ser um dos fundadores, junto com o famoso Marcelo Dantas, né? Famoso. A RG Life, né? A Life Soluções RH e a Master Kitchen, que está aí somando junto com a Empresa gente. maravilhosa, viu, gente? Nossa, vocês precisam conhecer a empresa dele. Tive o prazer de conhecer. Master Pizza, né? Master Pizza. Pô, bacana. Ó, o RH, Master Pizza, hein? Cobrem dele, tá? Vamos fazer, hein? Agradecer a vocês, né, estarem aqui, nos dando essa oportunidade de nos apresentarmos para todos e falar, ó, estamos aqui, precisar de ajuda, conte com a gente. Tuas palavras finais. Pessoal, queria agradecer também pela participação aqui com vocês. Muito bom ouvir um pouco mais sobre as histórias de RH. A Master Kitchen é uma empresa de refeições coletivas e a gente lida muito com RH e com várias dores e várias empresas diferentes que estão em momentos diferentes. Empresas maiores, empresas menores. E eu vejo assim que os profissionais que se empenham em buscar realmente conhecer as pessoas, o interior dela e entende como chegar no resultado por meio disso, essas empresas estão crescendo muito. Então, empresas que só fazem por fazer, eu vejo que não estão crescendo. Empresas que estão pensando nas pessoas e pensando no porquê estão fazendo, eu vejo que estão em grande crescimento. E eu agradeço vocês pela participação aqui conosco, pelo Rede de Gestores, Observatório do RH, a Erg Life e a Life, por esse podcast aqui que fizemos hoje. Beleza, eu ia agradecer aos patrocinadores e organizadores, mas hoje os protagonistas são a Lucimara e o Antônio, com os cases deles, abrilhantaram. E quero dar um recado final só para vocês, dizendo que a gente vai ter outros podcasts, tá? Vocês vão estar acompanhando lá pelo Observatório de RH, pela Rede de Gestores. E eu falo, acreditem, a cultura é a forma de transformação das empresas e das pessoas. É isso aí, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Davi, muito obrigado também, tamo junto. Antônio, Lucimara, e vamos para o próximo podcast da Rede Gestores e da Observatório do RH. É isso aí, um abraço para vocês. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.